Fala pré-calouro, seja bem-vindo, professor Éder na área. E hoje a aula é muito especial. Hoje nós estamos começando o sistema Top 5 do Enem. Os 5 temas mais cobrados que você precisa dominar daqui até o Enem. Você, nesse período de quarentena, você precisa se exercitar muito com relação a esses tópicos. E o tópico de hoje é o que? Reações orgânicas. Então eu o convido a ficar até o final desse vídeo. Fica comigo e espera a vinheta. Opa! Beleza, pré-calouro? Vamos lá. O top 5 do Enem seria cálculo estequiométrico, soluções, química ambiental, forças intermoleculares e, claro, reações orgânicas. Eu não estou dizendo que serão somente esses temas que serão cobrados. Claro que os outros temas podem sim ser cobrados. Porém, esses 5 são os que mais caíram em toda a história do Enem. Ou seja, são aqueles tópicos que você precisa aprofundar daqui até a tua prova. E hoje nós vamos começar principalmente com uma visão geral sobre reações orgânicas. Antes que você se pergunte, vai ser só esse vídeo, Éder, de reações orgânicas? Não. Hoje é só uma apresentação. Éder, como é que eu faço para ficar por dentro de tudo? Se inscreva no Desob Nubilando se você ainda não for inscrito e ativa o sininho para você ficar por dentro das novidades e sair na frente do concorrente. Então, sem mais conversa, vamos à nossa aula, que é o que mais interessa. Reações orgânicas. Venha comigo. Bem, antes de mais nada, você tem que se perguntar, uma reação orgânica, ela é diferente de uma reação química normal? Não. Mas o que é que essa reação orgânica ela tem que muitos alunos, inclusive eu quando aluno, eu tinha muito medo das reações orgânicas, porque sempre os alunos diziam, é muito difícil, é complicado, você tem que decorar muita coisa. Não. Eu bolei uma maneira um pouco mais fácil de você entender reação orgânica, porque eu fiz isso para mim, porque eu sentia muita dificuldade. E pode ser que você hoje esteja com essa dificuldade, mas não mais estará. Bem, o que é uma reação orgânica? Primeiramente, uma reação orgânica, ela nada mais é do que o momento em que um substrato, você já pode anotar aí na sua folhinha de papel, que substrato é a referida molécula orgânica. É aquela molécula que eu vou perceber que vai apresentar alguma modificação. Então, substrato é a minha molécula orgânica. Claro que ela faz parte do membro dos reagentes, mas ela vai entrar em contato com uma substância AB, por exemplo. Que substância AB é essa? É um reagente, que pode ser orgânico ou pode ser inorgânico. Quando esses dois entrarem em contato e interagirem, eles vão gerar um produto orgânico. É comum nas reações orgânicas nós representarmos somente o produto orgânico. Os subprodutos, água, possivelmente HCl, NH3, pode ser que eles não apareçam, mas não quer dizer que não foram formados. É porque nós omitimos. Porque como a reação é orgânica, às vezes eu estou muito mais preocupado em saber o produto orgânico de fato. Beleza? Tudo bem? Vamos lá. Esse substrato, como é que eu vou perceber, professor? É a molécula orgânica que sofre modificação. É aquela molécula que recebe um ataque. É aquela molécula que é modificada. Quem é esse AB? Esse AB é um reagente. Esse reagente ele pode ser inorgânico ou pode ser orgânico. Ah, meu Deus, agora bem aí, não sei não. E se forem dois compostos orgânicos, como é que eu vou saber? Veja só. Se forem 2 compostos orgânicos, você vai prestar atenção no seguinte, tem um que vai sofrer modificação, é o meu substrato, e aquele que provocou a modificação, que vai ser o meu reagente, é aquele que modifica. Eu tenho o sistema completo, o que é modificado e o que o modifica, que é o meu reagente. Mas veja só, olha o que foi que eu fiz. Eu fiz A ligado a B. Esse reagente ele tem que atacar a molécula orgânica, ele tem que interagir com ela, então ele tem que quebrar a sua ligação química. Essa quebra pode ocorrer de 2 formas. Primeiro, eu posso imaginar que aqui, de fato, é uma ligação covalente, é uma molécula. Eu posso imaginar que A e B são átomos iguais ou que possuam eletronegatividade muito próxima. O que é que isso quer dizer? Quer dizer, que o par de elétrons encontra-se compartilhado de forma igual. Quase não tem diferença de eletronegatividade ou são iguais e não tem diferença. O que é que eu vou fazer? Eu vou quebrar essa ligação. Ora, se eu vou quebrar essa ligação e ninguém é mais forte do que o outro, eu vou gerar um radical A
e um radical B, tipo A vai embora com seu elétron, B vai embora com seu elétron. Então eu criei radicais livres, que são espécies muito reativas, elas automaticamente atacam o substrato. Mas você percebeu que eu fiz uma quebra igual, né? Vai embora um com cada um de seus elétrons. Isso aqui é chamado de homólise, é uma quebra lise em partes iguais, tudo bem? Eu posso também provocar essa quebra de outra maneira, eu posso quebrar de modo desigual. Vamos imaginar que esse A seja hidrogênio e esse B seja cloro, HCl, tem uma diferença de eletronegatividade muito alta. Essa diferença de eletronegatividade faz com que o B puxe o par mais para perto de si. Então, quando ocorrer essa quebra, obviamente não vai ser em partes iguais. O A vai ficar prejudicado porque é o mais fraco e B vai ficar privilegiado porque ele é o mais forte. Então, eu vou ter, por diferença de eletronegatividade, eu vou ter uma quebra desigual, heterólise, ou seja, eu tenho uma quebra heterolítica. A fica sem o par de elétrons, sem nenhum elétron, fica uma carga positiva, fica um cátion, e B fica com um par de elétrons, vira um ânion. Esse cátion, ele é chamado de eletrófilo. Essa espécie positiva é chamada de eletrófilo porque filo quer dizer afinidade. Afinidade por elétron. Ora, se eu tenho afinidade por elétron, um elétron é negativo. Então é porque eu sou o quê? Positivo. E se eu sou negativo? Eu tenho que ter afinidade pela carga positiva. Onde é que eu tenho carga positiva? No núcleo. Por isso que eu sou filo-núcleo, nucleófilo. Então, essas espécies negativas são chamadas de nucleófilos. E essas espécies positivas são chamadas de eletrófilos. Beleza? Vamos em frente. Exemplo. Digamos que eu tenho essa reação orgânica. Tem uma molécula do eteno mais Cl2, seta, produzindo essa molécula. Você percebeu que aqui é uma molécula orgânica, um alceno. Aqui é um composto, digamos, inorgânico, gás cloro. Entrou em contato com a molécula orgânica, que tinha uma dupla e agora não tem mais. Então você está percebendo que aqui era o meu substrato, porque ele sofre modificação por quem? Por esse reagente. Ele é o agente modificador. Esse aqui é o meu produto. Então aqui foi uma reação chamada de adição. Eu peguei o cloro e adicionei ao substrato, ao reagente orgânico, o substrato. Beleza? Que é só para você ter uma ideia. Vamos lá. Agora eu vou apresentar de fato os tipos de reações orgânicas. Tudo bem até aqui? Se você está gostando da aula até esse exato momento, deixa seu like, seu joinha aqui, comenta, diga o que é que você está achando dessa aula, que é para eu saber mais ou menos como é que está o feedback. Tudo bem? Vamos lá. Agora eu vou te dar os tipos de reações orgânicas. Primeiro de tudo, eu tenho o tipo de reação orgânica chamada de adição. A reação de adição, o nome é sugestivo. É característico, adição é quando uma substância se adiciona ao substrato, igual a gente viu no slide anterior. É característico, essa regra aqui é de ouro, é característico de compostos insaturados, dupla ou tripla. Não me importa saber se essa dupla é com carbono, com oxigênio ou com nitrogênio, não me importa. Se o meu reagente orgânico, meu substrato, tiver dupla ou tripla, é provável que ele sofra reação de adição. Mas pode ser que também tenhamos adição em compostos que não têm dupla nem tripla. No caso, os ciclanos. Mas os ciclanos de 3 e 4 carbonos. Repito, a adição, que é quando o reagente se adiciona ao substrato, ele é característico de substâncias orgânicas que tenham dupla ou tripla. São insaturados. Repito, qualquer dupla, qualquer tripla. Ou ciclanos de 3 e 4 carbonos, porque ciclanos a partir de 5 carbonos já não sofrem reação de adição. Tudo bem? Mas é de um ciclo, como é que vai adicionar? Ele vai sofrer o rompimento do ciclo, ele vai se deteriorar, digamos. Vamos lá? Exemplo. Veja, pega no exemplo anterior, eu tenho aqui o eteno sofrendo a adição do bromo, que é líquido, que é um líquido de cor violeta. Então esse bromo se adiciona. Olha o que é que acontece. Vem um bromo para esse carbono e vem um bromo para esse outro carbono. O que é que aconteceu aqui, Éder? Essa ligação π ela foi rompida. Bota na sua cabeça. Compostos que tenham ligação π são ligações muito fracas. Por isso elas são propícias de serem rompidas, de serem quebradas, de receberem a adição. Aí foi um bromo para esse carbono e esse. Anota no teu caderninho. Ó. Esses dois bromos eles estão em faces opostas, mas eles estão em carbonos vizinhos. Então aí eu tenho um dialeto vicinal.
dialeto vicinal. O nome dessa reação específica a gente vai trazer na semana que vem nos próximos vídeos. Essa reação tem uma importância muito grande, porque como o bromo é violeta, quando ele reage com um alceno ou um alcino, não importa, desde que haja ligação π, ele se descolora, ele perde essa cor violeta. Então para que serve? Serve como teste de identificação de compostos que tenham π. Pode ser alceno ou alcino, tudo bem? Vamos lá. E eu posso ter aqui o ciclo de 3 carbonos, que é o ciclo propano. Chamando a atenção, é o único ciclano que é plano e não tem carbono sp2. Esse cara, ele é muito tenso, está muito tensionado essas ligações aqui, de 60 graus. Então quer dizer que quando o bromo chega perto dele, ele quebra a sua ligação. Aqui, que não tem ligação π, mas essa ligação carbono-carbono ela é desfeita. Por quê? Porque ela está muito tensionada. Isso a gente vai ver também chamada de tensões de Bayer. Aí vai vir um bromo para esse carbono e um bromo para esse. Mas o ciclo é rompido. Eu era o ciclo propano, agora eu me torno simplesmente um composto de propano. Mas veja aqui, esse bromo foi adicionado no carbono 1 e o outro foi para o carbono 3. Eles não estão um do lado do outro. É um dialeto, mas não é o que? Vicinal. É o que? Isolado. Eu quero que você entenda que aqui é só para você entender que a reação de adição é característica de ciclano de 3 e 4 carbonos ou compostos que tenham ligação π, dupla ou tripla. Reação de adição. Próxima. Eliminação. É o contrário. É o inverso da adição. Se a adição eu adiciono, eliminação eu retiro ou átomos ou grupos de átomos. Veja só. Eu tenho aqui esse dialeto vicinal, vizinho, eu coloco na presença do zinco. Esse zinco vai arrancar esse cloro daqui e esse daqui, formando o cloreto de zinco. Ora, se esse carbono tinha um cloro, perde. Esse outro carbono tinha outro cloro, perde também. Cada um fica sem fazer uma ligação química. O que é que eles fazem? Um olha para o outro e diz, ei, quero fazer uma ligação. E o outro, eu também quero. Então vamos fazer uma ligação. Eles fazem que ligação? Uma ligação π. Então aqui percebam que eu não era insaturado, eu era saturado e agora eu sou insaturado. Eu arranquei esses 2 cloros. Então isso aqui é uma eliminação. Eu arranquei 2 átomos, beleza? Vamos lá, outro exemplo. Esses 2 cloros podem ser vizinhos ou podem estar distantes. Se eles estiverem distantes, esse carbono vai perder esse cloro e esse carbono vai perder esse cloro. Então esses carbonos vão se ligar, formando um ciclo. Ou seja, é o processo inverso da adição. É só para você se familiarizar. A gente vai ver isso tintim por tintim. Beleza. Vamos lá. Substituição. A substituição, o nome diz átomos ou grupos de átomos são trocados. Aqui eu quero chamar a atenção. Beleza, vamos lá. O principal representante das reações de substituição é o benzeno. Eu não estou dizendo que isso acontece com ele. É o principal. Mas pelo amor de Deus, espera aí. Tu não acabou de dizer que se um composto orgânico tem ligação π, ele facilmente tem essa ligação rompida, desfeita? Eu disse, só que tem um problema. Você já viu na própria química orgânica que esse cara aqui ele é muito estável, porque ele é quem? É o benzeno. Então essas duplas é como se elas estivessem o quê? Deslocalizadas, e de fato elas estão. É como se o ácido nítrico chegasse e não as encontrasse. Eu sei que elas estão aqui, mas só que eu não consigo encontrá-las. Então eu posso afirmar que essas ligações π, elas não serão facilmente rompidas. O que é que o benzeno diz? Quer reagir comigo? Tudo bem. O que é que eu posso fazer? Bem aqui, cada carbono aqui, desses 6, tem um hidrogênio. O que é que o benzeno diz? Olha, se quiser reagir comigo, eu posso trocar um dos meus hidrogênios por um de vocês. Então pronto, é o que acontece. Aqui tinha hidrogênio, foi trocado com o grupo NO2 que está formando o HNO3. Isso aqui é chamado de substituição. Isso aqui tem um nome específico que a gente vai estudar também. É chamado de nitração. É do que é esse ácido sulfúrico? É um catalisador, beleza? Eu quero que você entenda. Mas professor, por favor, deixa eu fazer uma pergunta. Então quer dizer que nunca essas ligações duplas elas vão ser desfeitas? Eu não disse isso. Essas ligações elas podem sim ser desfeitas. Porém, em condições drásticas. Não é o que nós estamos estudando. Quando se fala reação orgânica, a grosso modo, são reações em condições normais. Até que se diga o contrário, isso aí não acontece. Então, a reação característica do benzeno é de substituição. Vamos em frente.
Outra, oxidação. Essa é uma das mais importantes. Olha o que é que vai acontecer. Oxidação. Obviamente, a oxidação vem daquela história lá da físico-química, até mesmo da geral. Oxidação, perder elétrons. Redução, ganhar elétrons. Só que quem é que vai estar perdendo elétrons e quem é que vai estar ganhando aqui? O carbono. Então eu vou perceber que um composto orgânico sofre oxidação quando ele tem o seu NOx do carbono, de um dos carbonos, esse NOx é aumentado, mais 2, mais 3, mais 4. Só que é mais fácil ainda eu perceber assim, ó. Quando é que eu sei que ocorreu oxidação, Éder? Quando eu perceber que do reagente, no caso, do substrato para o produto, eu vou perceber que houve um aumento no número de oxigênios e ou uma diminuição no número de hidrogênios. Se eu conseguir enxergar isso, pronto, é uma oxidação. Veja só. Eu tinha um álcool secundário aqui, ó, o butan-2-ol, coloquei na presença do permanganato de potássio, que é um agente oxidante, e ele se transformou em uma cetona, a butan-2-ona. Você está percebendo que esse composto, em relação a esse, tem o mesmo número de oxigênios, mas esse composto final tem 2 hidrogênios a menos que o composto inicial. Então, diminuiu os hidrogênios, diminuíram os hidrogênios. Então, aqui é uma oxidação. Se eu fizer o processo contrário, eu vou ter o quê? Uma redução. A redução nada mais é o carbono aumentar o seu NOx, ou seja, ganhar elétrons, mas fica mais fácil de eu perceber assim, ó. Aumentou o número de hidrogênios e ou diminuiu de oxigênios. É o processo contrário. Então, eu posso imaginar que era uma cetona, butan-2-ona, recebeu hidrogênio, é do que é esse H dentro desse colchete. Quer dizer que está sendo adicionado hidrogênios. Isso é uma redução. Se transformou em um álcool. Veja que aqui eu tenho 2 hidrogênios a menos que esse, ou seja, eu aumentei o número de hidrogênios. Viu como é fácil? É muito fácil isso aqui. Vou te dar mais uma dica ainda. Você conseguiu perceber que aqui eu tenho um álcool secundário, né? Ó, é um álcool ligado a um carbono secundário. Quando eu tenho um álcool secundário, a sua oxidação dá exatamente uma cetona. E se eu tenho uma cetona, a sua redução me dá quem? Um álcool secundário. Beleza? A gente vai estudar essa reação especificamente. Vamos em frente. Agora, você viu as principais. Só que agora existem as seguintes palavras. Eu já ouvi assim uma tal de adição eletrofílica, nucleofílica. O que é isso? Eu tenho que dar nomes. Vamos lá? Veja, o que seria uma reação eletrofílica? É aquela em que eu percebo insaturações. Onde é que eu vejo? Em alcenos, em alcinos, em ciclenos, são ciclos com dupla, em dienos, compostos com 2 duplas, e aromáticos. Tudo bem? Ó? Esses caras vão receber um nome de alguma coisa eletrofílica. Pode ser adição eletrofílica ou substituição eletrofílica. Tudo bem? Mas eu quero que você entenda. Se o meu substrato tem insaturação, é alguma coisa eletrofílica. Aí eu vou analisar. Exemplo. Veja, eu tinha um alceno, o but-1-eno, ou simplesmente buteno, 1, 2, 3, 4. Eu peguei o HCl e joguei lá. Aí eu percebi que veio um cloro para cá, e um hidrogênio para cá. Ou seja, aqui tinha dupla, aqui não tem mais dupla. Era insaturado, aqui é saturado. 2 reagentes e somente um produto. Isso é o quê? Uma reação de adição. Mas vamos lá. Aqui tem dupla, tem tripla, tem dupla. Bem, se é dupla ou tripla, é alguma coisa eletrofílica. Mas isso aqui é uma adição, é uma eliminação, é uma substituição, é de uma adição. 2 reagentes com um produto, então qual é o nome desse cara? É uma adição eletrofílica. É uma adição porque eu adicionei o HCl, mas eu adicionei ele a um composto insaturado. É eletrofílica, então é uma adição eletrofílica. Olha outro exemplo. Benzeno. Eita, calma, vamos lá. O benzeno tem quantas duplas? 3. Cada dupla é uma região rica de elétrons. Então, o que acontecer aqui é eletrofílico. Por quê, Éder? Porque onde tem dupla, onde tem tripla, é uma piscina de elétrons. Quem tem coragem de chegar perto de elétrons? Espécie positiva ou negativa? Positiva. Ou seja, espécies que têm afinidade por elétrons. Então, mesmo que eu não soubesse quem é que vai vir aqui, eu lembro, o Éder disse que benzeno é substituição. Mas o benzeno tem ligação pi. Então, é substituição eletrofílica. Olha como é interessante. Se tiver insaturação, dupla ou tripla, não me importa. Vai ser
adição eletrofílica ou substituição eletrofílica. Pronto, acabou. Éder, não acredito. Acredite. E tem também a nucleofílica. Como assim, Éder? A nucleofílica eu percebo da seguinte maneira. É onde eu perceber carbono carregado positivamente. Como assim, Éder? Veja só. Onde é característico de eu ver isso? Onde houver carbonila. Lembra que a carbonila é lá onde tem cetona em aldeído? Mas entenda que a carbonila está presente na cetona, no aldeído, nas amidas, nos ácidos carboxílicos, nos ésteres. Então esses caras receberão alguma coisa nucleofílica. Veja só. Exemplo. Exemplo 1. Eu tenho aqui uma cetona. Essa cetona, primeiro de tudo, quantos reagentes eu tenho? 2. Quantos produtos eu tenho? 1. Então, 2 reagentes e um produto é uma adição. O Éder disse que era assim. Se tivesse dupla ou tripla, beleza. Mas perceba que aqui é carbonila. O que é que você percebe? Que esse carbono aqui, ele está ligado ao oxigênio. Então esse carbono ele fica carregado positivamente. Logo, o oxigênio fica negativo. Mas quem é que vai chegar? Quem é que tem coragem de chegar na molécula orgânica? É o HCN. Mas você lembra bem aqui que o HCN se ioniza em H+, e CN-. Quem é que vai entrar primeiro na molécula? Quem é que vai atacar o carbono? É o positivo ou o negativo? É o negativo. Então quem ataca é o negativo. Negativo é o nucleófilo. Então isso aqui é uma adição nucleofílica. Pronto. Agora que você viu esses dois, agora você vai mentalizar o seguinte. Se eu tiver hidrocarbonetos com dupla ou tripla, alguma coisa é eletrofílica. Hidrocarbonetos com dupla ou tripla, alguma coisa é eletrofílica. Se eu tiver cetona, aldeído, éster, ácido, amida, que tem esse trechozinho aqui, C-O, são reações características de alguma coisa nucleofílica. Vou trazer uma questão para você. Veja só, exemplo de aplicação. Assinale dentre as alternativas abaixo aquela que não caracteriza uma reação de adição. Letra A, acetileno mais brometo de hidrogênio. B, butadieno 1,3 ou 1,3-butadieno mais iodo. Hexano mais cloro. Metilpropeno mais água. E, ciclobuteno mais cloreto de hidrogênio. O que caracteriza uma reação de adição? É quando eu percebo insaturação no meu reagente, no caso, o meu substrato. Se não houver insaturação, aí eu recorro ao ciclano de 3 e 4 carbonos. Se eu estiver, beleza. Se eu não estiver, é uma pena. Analisemos. Letra A. Acetileno tem 2 carbonos com uma dupla. Se tem insaturação, pode ser adição? Pode. Aqui eu não quero saber se é eletrofílica ou nucleofílica. Pode receber adição? Pode. Então ele está fora. Letra B. Butadieno tem dupla? Tem 2. Então pode ser adição. Letra C. Hexano. A letra C, hexano, tem dupla, tem tripla? Não. É um ciclo de 3 ou um ciclo de 4? Não. Então ele não vai receber reação de adição. Ele vai ser o que, Éder? No momento não me importa, só sei que não vai ser adição. Letra D, metilpropeno. Tá aí, Tem dupla? Tem. Então vai ser adição. E a letra E, ciclobuteno. Olha aí, um ciclo que ainda tem uma dupla, aí que vai receber adição mesmo. Então, a única reação que não será de adição será a letra C, que é porque o meu reagente orgânico, o meu substrato, o meu hexano, não tem nem dupla nem tripla. O meu gabarito fica a letra C, de churrasco da tua aprovação. E a gente encerra por aqui essa primeira aula da série Top 5 até o Enem. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que você de fato tenha aprendido ou pelo menos tenha diminuído essa fobia por reações orgânicas. Eu me despeço aqui, mas já já eu volto com o próximo vídeo da nossa série. Até mais e lembre, vamos em frente, porque já passamos do concorrente. Tchau, tchau.